Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Magia. Estou aqui para ajudar vocês nas questões, nas correções e resoluções das questões do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo agora, né, o Enem de 2019 do ano passado, caderno azul e as questões de linguagens, beleza? Essa questão é bem interessante porque ela é de linguagens, ela aborda artes também, né, cultura. Então é muito interessante e tem que tomar cuidado com a pegadinha porque as alternativas são bem assim parecidas, digamos, então você poderia confundir um pouquinho, mas ela é interessante sobre esporte, para quem gosta de esporte, sobre os índios aqui, jogos dos povos indígenas. Então vamos para a questão. Olha só que interessante, a questão 11 do caderno azul. Ela diz o seguinte, olha, deixa eu localizar aqui, beleza. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa, desculpa isso, para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. Beleza, aí a pergunta diz o seguinte, olha só, a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou o quê? Então, aqui nos jogos dos povos indígenas, que tá dizendo, né? É o quê, né? A padronização da pintura e adornos corporais, B, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos, C, individualização de técnicas apresentadas em diferentes modalidades, D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidades esportivas ou é preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura? Pausa o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram aí. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Cuidado com a pegadinha. Por que eu digo pegadinha? Porque as alternativas são bem parecidas e pode confundir. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidades esportivas. Por quê? Aqui a gente está falando, o texto está falando sobre a cultura não é isso, o objetivo das práticas indígenas, dos jogos, olha só. Na verdade, eles já estavam acostumados com arco e flecha para caça, né? Mas aqui a gente está dizendo, olha só, no próprio texto, desculpa, a gente não, o texto está dizendo, né? Observe as práticas corporais realizadas, né? No caso, eles já faziam isso, né? Aqui no caso, não é só a tradição como pinturas e adornos corporais. Aqui, no caso, ele diz a fiscalização, né? E a padronização, no caso, o arco e a flecha e a lança, por exemplo, né? Que eram instrumentos tradicionalmente utilizados já por eles, justamente pela caça e a pesca, né? Ou a caça e a pesca, não, desculpa, a caça e a defesa, né? Da comunidade. Então, eles se defendiam com o arco e a flecha, eles caçavam com isso. Então, olha só que interessante. Aqui, no caso, ele está querendo dizer a relação dos elementos modernos nos jogos dos povos indígenas. Então, desencadeou o quê? Não foi só a padronização de pinturas e adornos corporais, né? Vai muito além do que pinturas e adornos corporais. Aqui ele está dizendo sobre arco e flecha, né? Sobre essa parte aqui, ó, da lança, né? Da flecha, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Não é sobreposição dos elementos tradicionais, né? Vai muito além do que isso. Individualização não é individualização dessas técnicas e nem a preservação dos significados próprios das práticas corporais de cada cultura. Você poderia justamente aqui confundir a letra E com a D, mas não é de cada cultura. Pode ser preservação do significado, mas não é de cada cultura, é da cultura toda dos indígenas, né? Então é a legitimação das práticas. Que práticas essas seriam essas? O arco e flecha, né? Quando ele diz aqui
nos jogos dos povos indígenas para caça. Então, a legitimação dessas práticas, né, das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva, ou seja, no esporte, quando ele diz aqui nos jogos dos povos indígenas. Então, promoveu a semelhança, né, entre essas técnicas com um sentido único de competição. Então, aqui no caso, já é relacionado ao esporte, né, para eles. Então, sim, nos jogos dos povos indígenas, no caso dessa questão, é a legitimação das práticas corporais mesmos indígenas, certinho? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Cuidado com a pegadinha também, mais uma vez, né? Porque o Enem tem muita pegadinha, mas é só você prestar atenção direitinho em que ponto ele fala aí certinho, que você consegue aí acertar a questão, tá bom? Bom, te vejo nas próximas questões. Não se esqueçam de se inscrever aqui, né? E principalmente ativar o sininho, porque aí vocês podem ver as próximas correções, beleza?